A mensagem de hoje, dia 2 de julho de 2005, o teu coração já é meu. Essa mensagem eu acredito que foi lá no Canadá que eu recebi, depois que me deram o nome João Paulo II, me deu o nome de Pedro II. A história de Abraão, como é linda, é bela, mas a minha história também não é igual a dele, mas é parecido. Vocês prestem bem atenção que diz nessa mensagem. Foste chamado para me servir, e não qualquer um membro dos que já não fazem o que se fazia há anos atrás, que era o zelo pela minha casa. A Igreja Católica hoje se vê apenas como um retrato estampado e sem nenhum proveito, porque já estou sendo retirado do centro. O meu próprio inimigo entrou no coração deste que há muito tempo já vem me traindo. Quem aqui te colocou a meu serviço foi o meu Santo Espírito, e não admito que nenhum venha te impedir neste trabalho. Todos os meus apóstolos sacrificados foram e perseguidos, mas tu não. Aliás, mas não tu, meu filho Pedro, que a partir de agora serás sempre chamado assim. Então estava lá no Canadá. E quem eu escolho, não existe outro que venha a proibir de exercer este cargo que estou te passando. És o que és, e é do meu gosto conversar sempre contigo, por seres simples e um excelente pai de família. O teu coração já é meu, tua vida já está em minhas mãos. E ai daqueles que vier te apedrejar. De volta receberá o castigo que não espera. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos contigo, estarei no meio para falar por ti. Poderás ser o mais sábio desta terra. Na tua frente, Pedro, que jamais sairás derrotado. Um excelente trabalho não pode ser interrompido por ninguém. Quando parte daqui de cima, as mãos que te consagraram foram as minhas, e sobre a tua cabeça permanece um luzeiro, para que nenhum mal possa cair sobre ti. És a razão de ser um pequeno homem diante do Senhor, mas és o maior profeta dos últimos tempos, razão esta pela qual nenhum outro escreveu tanto igual a ti. Você vê que na Bíblia, o São Paulo apóstolo é um que mais escreveu, hein? Mas nenhum deles. És, em primeiro lugar, considerado um escritor autêntico, quando as pessoas leem e acreditam nestas santas palavras. Ainda chegará o momento em que muitos deles virão curvar-se diante de ti. Eu sei o que estou fazendo e ninguém pode calar a minha boca. Os parágrafos destas profecias saem de mim, que sou o poder máximo. A inveja causa raiva no coração dos maus servidores, que procuram distorcer as palavras bíblicas. As chamas do meu Santo Espírito jamais se apagarão nas leis escritas pelos profetas, pois elas são eternas. O homem pode até mudar o sentido de muitas palavras, mas não mudará
o sentido com que foram escritas, porque elas no céu continua a mesma, de ontem e de hoje e para sempre. Quem vem violando uma só delas, que já foi escrita, este já se comprometeu com meu adversário, e é ele que irá pagar com o seu salário os que não mais me obedecem. Violar um só traço é crime, quanto mais uma palavra. O abandono dado à minha igreja e virarem as costas para mim, então ficam de frente para o diabo, para começar os distúrbios desta natureza. Está na euforia dos sacerdotes que vêm se destacando na frente das câmeras de TV, mostrando que pode fazer sucesso com os seus cantos diante de mim, mas não dou nota alguma. Aí estão os seus erros irreparáveis. Jesus. Você vê que o trabalho de Abraão foi corretamente obedecer a Jesus em tudo, o nosso Deus Criador. A minha parte foi essa mesma coisa. Abraão ofereceu o filho como sacrifício, né? É bem claro. Isso já há muitos anos a gente vem escutando isso. Mas na hora também de provar se eu obedecia a Jesus, perdoa os teus 25 anos, pode perdoar. Se o senhor pede, eu perdoo. Então, você sabe que para sustentar uma família, teria que ter alguma coisa, um ganho, porque os filhos eram tudo pequenos, mas ele chegar e perdoar. Abraão foi já uma vítima, mas ele não deixou machucar o filho. Você note bem, levou para provar o Abraão se ele tinha coragem de sacrificar o filho. Ele viu que a fé de Abraão era tão grande que Abraão, o anjo, não machuque teu filho. E não machucou. Mas a minha parte já foi, não foi tão pesado, mas foi perco. Aí você analise bem. Ele pediu para perdoar, eu perdoei. Mas o que era importante para mim não veio. E para o Abraão veio o filho de volta. Ele não deixou sacrificar o filho, porque ele sabia que Abraão, a fé dele era uma fé viva. Mas o meu não foi uma vítima, mas foi tirar o pão da boca dos meus filhos. 25 anos trabalhando sem. Ainda na hora da saída, vocês nem sabem, 25 anos trabalhando, e Deus pede, perdoa meu filho, para sair daqui. E o que é que eles fizeram? A minha sorte foi que o Alex tinha um dinheirinho, não sei como é que ele ganhou aquele dinheiro lá, é para fazer uma festinha dele. E a rádio fez eu pagar uma dívida que não tinha nada a ver com eles, que inventaram que eu estava devendo não sei quantos anos atrás. Ora, se eu tivesse devendo tantos anos atrás, a rádio, que era um outro dono, não vinha em cima de mim? Não, você está devendo. Há muitos anos atrás você ficou devendo aqui. Fizeram eu pagar tudo novamente. Aí foi a sorte que o que eu ganhava, que era aqueles 50%, não deu para pagar, deixar livre meu nome. Mas pagar aquilo que eles inventaram, o Alex teve que me arrumar o dinheirinho para pagar, para poder sair. Então, se eles fizeram vingança que não existia, eu podia ter feito vingança. Mas bastou só Deus dizer assim, meu filho, perdoa. Pronto, eu perdoei. A história, então, de Abraão é linda,
Mas também, se fosse feito um filme da minha história, eu acho que seria um dos filmes mais que chamaria a atenção da humanidade, o que é ser humilde, o que é ser obediente a Deus. Não basta você, quem está me vendo, ouvindo através da internet, não basta você, hoje eu já fui à missa, eu me sacramentei, confessei, não basta isso e não. Não basta isso e não. Se você acha que basta, foi lá, veio aqui, sacramentou, fez a confissão, então tá, agora estou salvo. Não é por aí não. Se fosse assim, olha, mais ou menos baseando, você almoça o meio-dia e não come à noite, não come outro dia, mas você volta sempre a se alimentar. Assim também aqui na missa. Você vem todo dia e vem se sacramentar para que a alma possa estar sempre livre. E é Deus que entra na gente e Ele é o único, não é outro, que limpa desde o momento que você faça como está escrito. Porque diz aqui na mensagem, ai daqueles que tirar um traço da palavra que está na Bíblia escrito. Mas agora, e ele diz, essa pessoa já está condenada. E todos os católicos que não faz como está escrito, vai acompanhar o que inventou. Por quê? Se ai daqueles que tirar um só tio da minha palavra, agora tiraram a perdoai as nossas dívidas e botaram perdoai nossas ofensas, eles tiraram a palavra inteira. Quer dizer, então, a Igreja Católica em si está aqui como ele está dizendo. É só um retrato. Só um retrato. Não é a verdadeira igreja como nós aqui. A verdadeira igreja, que aqui se respeita, até o padre respeita o Santíssimo Sacramento, não deixa ninguém tocar nele. Até o padre fica de frente para Jesus e não de costas. Porque Jesus está de frente para todos. Agora, o padre virar as costas para ele, já disseram um não. Então, no tirar a palavra perdoai as nossas dívidas, eles se condenaram e não fazem a vontade de Deus, fazem a vontade do homem, que no Concílio Vaticano II foi ali que o diabo entrou. E toda a humanidade católica, a maior parte, estão junto com ele. Eu quero ver na hora. Por isso que todos serão chamados, mas pouquíssimos escolhidos, porque para chegar na vida eterna tem que obedecer todos os traços, tudo que está na Bíblia. Você não pode deixar. Mas agora foi liberado uma coisa que também, para mim, a idade que a gente tem, eu acredito que Deus, Ele não fez questão. Que nós, quando era pequeno, nós era moço, chegava meia-noite e não podia comer mais nada. Até na hora da missa, depois sim, depois é que a gente ia tomar um café, alguma coisa. Mas Deus vê, se a humanidade já não tem onde morar, um sacrifício desse, e chega até a desmaiar dentro da igreja por causa da fome, Deus então não quer isso. Ele não quer isso, que é uma coisa que é sagrada, é a alimentação. Se eu agora, antes não, mas se eu agora vim para mim sem tomar um gole de café, sem nada, eu posso até me dar um desmaio. Por quê? Sabe, por causa da idade. Então, assim, Deus, nessa parte, Ele não vai censurar, nem vai condenar quem quer que seja. Porque o corpo precisa de sustento, para poder se manter. Mas o restante vão pagar caro por isso. Mas por que tiveram que mexer na Bíblia? Por quê? Qual é a razão? O que é que adiantou? Adiantou desgraça no mundo. Eu não entendo que as pessoas que dirigem a nação não enxergam isso. Se mexe na lei lá em Brasília, se mexer na lei que está já escrito, ai daqueles. E por que mexeram na lei de Deus? Se a lei de Deus tem que ser aquela. Não pode. Nem um traço ele diz, nada, não pode tirar. Porque está no céu escrito assim. Está tudo escrito lá. Como agora, minhas escritas estão tudo da arca lá dentro.
Ninguém pode mexer ali. E ai daquele que, como ele diz ali, ai daquele que vier jogar pedra em mim. Muitos já estão prestando conta com Deus. Ai daqueles. Porque eu estou a serviço de Deus. Eu não estou a serviço de homem nenhum. Estou fazendo toda a vontade dele. Eu não faço o que um padre faz, mas o padre jamais fará o que eu faço. O padre é o servidor de Cristo, e eu não faço o que eles fazem, celebrar uma missa. Mas, em compensação, eles não fazem, nem padre, nem bispo, nem cardeal, nem papa, nenhum faz. O papa foi o último, João Paulo II, aquele sim. Nenhum deles faz. O que é? A obediência em tudo que está escrito. Esse que é o mais difícil para eles. Vou dizer aqui. Eles estão cantando, diz aqui na última mensagem, né? Aqui, diz aqui. Para começar, o distúrbio desta natureza está na euforia dos sacerdotes que vêm se destacando nas frentes das câmeras de TV, mostrando que pode fazer sucesso com os seus cantos de sacerdote e não de cantor, para que se mostrar na frente das câmeras, para dizer que padre lindo, que padre que cantor. Desprezaram a cruz que Deus deu para ele, para carregar uma cruz falsa. Essa é a verdade. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Querida Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.